Meu nome é Juliana Darling, falo de Guarulhos, São Paulo, e eu tenho 42 anos. Eu comecei trabalhando em departamento pessoal, dali eu fui fazer direito, me formei, me tornei advogada e passei para a área trabalhista, né? Me tornei advogada, mas direcionei mais para a área trabalhista. Mas trabalhei nessa área por uns 20 anos aproximadamente, desde a época do departamento pessoal, e agora cheguei num momento que eu não estava mais contente com a profissão, queria mudar, não sabia como, e me envolvi com o mundo das licitações e me identifiquei muito. Falei, porque eu não fui antes. E aí eu estou me envolvendo, estou ainda advogando alguma coisa, né? Mas meu foco maior agora é licitação mesmo. Então, como advogada, eu sempre gostei, mas o ramo da advocacia hoje está muito saturado, né? E muito burocrático. Então, assim, isso me deixava um pouco descontente porque o retorno não era imediato, demorava muito. Fora o estresse, essas coisas, né? O mundo das licitações me encantou mais pela rapidez, né? Do retorno, por ser uma área mais prática, apesar de também lidarmos com muitas leis, decretos, né? Instruções e tudo mais. Então, ela tem um pouco do direito, que é o que eu já tenho que eu sou mais identificada, e um pouco da área comercial, que eu também gosto. Então, eu acabei juntando os dois, né? Virou útil ao agradável. A minha dificuldade com as licitações antes é porque ela realmente ela tem um pouco de preconceito e eu ainda não tinha tido a oportunidade de me envolver mais com ela, né? Eu cheguei a ter algum contato um tempo atrás, há uns 6, 7 anos atrás, porém, como eu trabalhava como advogada, eu não dava conta de atuar como advogada e me direcionar para as licitações. E como entrou uma empresa para eu advogar, para eu cuidar, eu preferi estar no certo do que no duvidoso, que eu ainda não conhecia. Muito bem, conhecia porque sou advogada, todo advogado tem algum contato com licitação, mas não tinha profundidade, né? Então, minha questão era essa, eu queria me envolver, mas eu tinha que ter tempo. Aí eu não conseguia. E junta com o receio que você vai mexer com o governo, tem as cláusulas exorbitantes que você tem aquela preocupação de falhar. Isso que me segurou um pouco mais para poder iniciar nessa área. O que aconteceu? Quando um ano e meio, mais ou menos, antes de chegar a pandemia, meu marido é comerciante. Então, eu fui diminuindo a advocacia para mudar o meu foco de trabalho, para mudar de profissão mesmo. Falei, nossa, eu estava com 40 anos aproximadamente, eu falei, vou ter que mudar. Eu não sabia o que ainda, me procurei todas as áreas do direito, todas eu teria que fazer uma outra faculdade, uma pós-graduação ou uma especialização, que ia demorar muito tempo, então não me encantava. E o meu marido, ele foi prestar um serviço para um licitante. E lá, batendo papo com esse licitante, ele conheceu um pouco mais, só que meu marido também era muito mais preconceituoso, né? E ele voltou comentando, eu falei, nossa, então é isso que eu tenho que buscar. Aí eu comecei a pesquisar no Google sobre a área das licitações, com mais intensidade. E veio alguns concorrentes, né? E veio a Flávia. Eu gostei do método, de como ela conversa. Apesar de ser advogada, ela destrincha bem a lei. A gente que é advogado sabe que a leitura de lei é muito mais complicada, muito mais difícil de entender. Então, ela não vai mais para o lado robusto, ela vai para o lado mais simples, né? Ela simplifica as coisas. Ela é bem repetitiva, então isso entra no seu cérebro, né? Você consegue compreender. E eu participei de uma dessas jornadas de licitação. Assisti todas as aulas e me apaixonei. Falei, nossa, é isso que eu quero. Eu vi também de outras áreas não, de outros professores. Mas o fato dela ser advogada me chamou a atenção. Falei, poxa, acho que eu vou me identificar mais com ela. E, além disso, o administrador, até os pregoeiros que se tornam analistas, eles têm um conhecimento também. Porém, o advogado ele tem mais intimidade com a lei. Então, fica mais fácil de você compreender. Então, isso me chamou bastante atenção e, principalmente, o método de como ela trabalha. Os mapas mentais, que ajudam muito. Então, assim, de todos, o que eu gostei foi dela, achei top. E falei, não, vou abraçar e vou fazer o curso com ela.
Mas para me aprofundar, né? Porque essa parte de ler, a gente lê. Eu cheguei a fazer outros cursos, até gratuitos também, mas a parte de entender o sistema, de como trabalhar na plataforma também era delicado, dá medo, né, no início. Então, eu achei que ela era bem detalhista, foi o que me chamou a atenção e que eu gostei. Acho que a principal dificuldade que eu tive foi em fazer a primeira... Eu comecei com as cotações, porque os pregões são de valores muito altos, né? Eu falei, já pensou se eu me prejudico no valor alto desse, eu vou me endividar. Então, o receio que a gente tem são os primeiros lances, né? Iniciar, jogar ali na verdade, né? Não fazer aquele treinamento, mas já entrar ali. Depois que eu fiz a primeira, aí eu perdi o medo e fui embora. Acho que a minha dificuldade maior é essa, porque assim, o curso dela é muito autoexplicativo. E por eu ter uma certa facilidade com lei também, para mim assimilar foi muito rápido. A impressão que eu tenho é que eu trabalho com isso há anos. E não é tanto tempo. Então, assim, ficou fácil depois que eu efetivamente fui trabalhar, fui colocar a mão na massa, que eu falei, vou entrar nessa primeira cotação eletrônica, era um valor um pouco mais baixo, ganhei. E aí eu falei, bom, agora vou embora. E outra coisa que ela falava bastante também, não tenham medo de falar com o pregoeiro. Não sei por que vocês têm medo de falar com o pregoeiro. E eu fixei isso na minha cabeça também. Eu falei, não, vou ligar, vou perguntar, vou questionar. E fui perdendo esses medos bobos, né, na verdade, mas é porque é novidade, né? E aí foi isso que me fez perder efetivamente o medo. Ainda tem uns friozinhos na barriga, mas nada comparado. Então, eu participei de uma que eu fiquei em segundo lugar, de uma outra que eu fiquei em quarta, e na terceira cotação eu já venci, que foi para a nossa própria empresa. Porque o meu marido tem uma empresa, eu estava licitando para ele, né? Só que em meu nome, com a empresa que eu já tinha uma empresa aberta, eu só mudei o objeto social. E depois eu fui atrás dos clientes. Então, acho que foi na terceira cotação eletrônica, em todas eu fui classificada. Mas na terceira cotação eu já venci. Mudança de carreira. Mudei totalmente. Não sei se eu vou deixar de advogar algum dia, porque sempre aparece alguma coisa. Mas a advocacia, para mim, hoje, se tornou um plus. Se surgir alguma coisa, é um bico, vamos dizer assim, né? Se surgir alguma coisa que me interesse, eu faço. Senão, eu passo para terceiros. O meu foco, minha carreira hoje é em licitações. Só trabalho com isso agora, pesquisando, estudando, entendendo, captação de clientes. Meu foco é esse hoje. Mas a primeira, que foi as cotações eletrônicas, eu ganhei pelo menos 60% em cima, o que é bem difícil, né? Então, na época, foram fechaduras, que meu marido trabalha com ferragens e ferramentas também. Eu ganhei, na época, acho que foi R$1.000, mas foi de um item só. Como eu te falei, eu fui bem pequenininha, devagarzinho andando, né? Mas eu já ganhei de 8 mil, de 10 mil. Eu cheguei a ir participar de uma de 100 mil, mas a empresa não tinha um documento específico lá e eu fui desclassificada, mas eu cheguei a me envolver. Então, assim, a tendência é crescer mesmo. É uma área que eu me surpreendi. Eu não imaginava que fosse tão boa. Acho que uns 4 meses depois que eu já fui me envolvendo. Eu tinha pressa, né? Como eu tinha saído do último escritório, na verdade, eu era o escritório da última empresa que eu estava prestando serviços, eu estava sem renda, né? Eu tinha só as minhas economias. E o meu marido, trabalhando com o meu marido na loja, mas na loja eu não tinha renda porque eu estava ajudando ele, então eu tinha pressa, né? Então eu preciso fazer renda. Então foi rapidinho. Por isso que eu falo que eu fico um pouco mais de medo, porque eu acabei tendo que ir no susto mesmo. Eu até tinha uma ideia, uma noção, mas eu não tinha me envolvido efetivamente, né? Então, nessa época aí, uns 4 meses depois, eu já tive essa cotação que foi a primeira que eu ganhei. Ganhar esses 10 mil por mês. Tá difícil, né? E eu espero que em uma participação só, eu já ganhei mais que isso até. A expectativa é essa. Até eu acredito que chegue, porque até esses rapazes e moças novas que atuam nessa área fazem isso. Quem dirá a gente que tem um pouco mais de conhecimento, né? Então, é uma área muito promissora.
Então, os meus clientes são assim, como eu foquei primeiro para ter a empresa, e eu tive esse break aí por conta da pandemia e da loja do meu marido, me atrasou um pouco nesse sentido. Mas o que eu fiz? Onde eu vou, eu pergunto para a pessoa se ela tem empresa, o que ela trabalha, porque uma conversa informal você tira essas informações. Então, eu já consegui uma empresa que faz fabricação de produtos, eu consegui distribuidor. Então, assim, você desmistifica a licitação, mostra que não tem a tal da carta marcada e tal, mostra no sistema como é que funciona, fala que é tudo eletrônico, que é impossível encontrar alguém ali, ver alguém, comentar de alguém. E se a gente perceber alguma coisa, já denuncia de imediato. Pode até denunciar ali no site mesmo, olha, o fornecedor tal não está legal, não. E aí a pessoa acaba confiando, né? Então, os meus primeiros clientes foram assim. Eu tinha a loja do meu marido que eu fui fazendo o trabalho e esses clientes em paralelo. Mas agora eu também estou buscando tentar mandar currículo, oferecendo meu serviço, mas não como empregada, como PJ. E estou aguardando o retorno, que é muita vaga, só que eu não quero ser empregada. Aí eu vi numa entrevista de vocês com a Flávia que teve uma oportunidade no próprio curso e a moça fez isso. Ela mandou a oportunidade, pediu, mas ela falou: não quero ser empregado, quero como PJ. E deu certo, eu falei: poxa, aí uma outra estratégia. Então, eu comecei a oferecer serviços assim também. Mas os primeiros clientes foram boca a boca, conversando, amigo, parente, coisa assim. Olha, eu estou muito contente com o curso, é um curso muito bom, muito explicativo. A forma como ela apresenta os mapas mentais facilita a gente a visualizar a situação toda, porque para a gente que é do mundo jurídico é um pouco mais fácil. Para quem é leigo, sofre, né? Por quê? Porque fala muito de lei e o pessoal que não mexe muito com lei normalmente não gosta. Então, assim, é um curso que eu indicaria para qualquer pessoa. Não que os outros que eu conheço sejam ruins. Foram bons também, só que a Flávia é advogada, e isso faz todo um diferencial. Ela tem uma outra visão de tudo e consegue destrinchar melhor o material, a matéria, explicar, traduzir para o português, do juridiquês para o português, né? Então, assim, só tenho elogios a vocês.